YouTuber exposto por sexualização de idol agora não pode mais fazer conteúdo de chip. Treta entre os K-tubers, o que é que tá acontecendo nessa comunidade? Oi, curiosos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou a Harumi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Putz K-Pop. Hoje eu vim trazer pra vocês uma pauta que deu muita polêmica e que, inclusive, envolve youtubers do nicho do K-Pop. E pra falar desse caso, que teve algumas reviravoltas, eu trouxe a Jubes do canal PQP Bangtan. Já vou avisando que esse vídeo não tem intenção alguma de ofender ou difamar ninguém. Aqui só queremos informar sobre a situação e divertir vocês, ok? Então não queremos que ninguém, a partir desse vídeo, venha atacar nenhuma das partes. Dito isso, eu sou a Harumi. E eu sou a Jubes. E vamos entender o que aconteceu. Para começo de conversa, vamos resumir a situação e depois analisar alguns materiais que estão públicos pra gente opinar e discutir um pouco mais. O canal que deu início a essa discussão no Tribunal das Minúsculas Causas foi o K-tuber Mr. Little Sunshine. Ele fez um post na aba comunidade de seu canal expondo o K-tuber Baby Mini, alegando que ele estaria sexualizando o idol de Jimin do grupo de K-pop BTS, em um desenho que foi divulgado em uma conta NSFW do X, antigo Twitter, pelo Ethan, dono da conta e do canal Baby Mini, como um treino de anatomia. Antes de entendermos melhor o que é treino de anatomia, caso você não conheça, vamos te apresentar esses dois criadores de conteúdo. Ita Mikael é dono do canal Baby Mini, que atualmente possui 206 mil inscritos. Ele trabalha no nicho de K-pop, principalmente com BTS, fazendo vídeos de redublagem e ligação. Inclusive, ele foi o pioneiro do Little Space nesse nicho de vídeos, inspirando muitas pessoas a fazerem o mesmo. Já o Mr. Little Sunshine é um canal do mesmo nicho de conteúdo, trazendo também majoritariamente ligações de BTS e Little Space, possuindo atualmente 2,21 mil inscritos. E caso vocês não saibam o que é Little Space, dando uma pequena pincelada com a ajuda do Google, Little Space é um estado mental de regressão de idade, onde adolescentes ou adultos adotam comportamentos infantis, como brincar, usar chupeta ou falar como criança, para relaxar, reduzir o estresse, gerenciar traumas ou ansiedade. É um espaço seguro e passivo para se desconectar de responsabilidades adultas. Voltando ao ponto principal, vamos entender brevemente o que de fato é um treino de anatomia. Treino de anatomia são desenhos técnicos que os desenhistas fazem, com o intuito de estudar o corpo humano. Normalmente, esses desenhos são censurados e não mostram genital ou retratam a figura de alguém já existente. De acordo com o Google, o desenho anatômico na arte é o estudo e representação precisa da estrutura do corpo humano, ossos, músculos, proporções, para criar figuras realistas e expressivas, servindo como base fundamental para artistas visuais transmitirem vida e movimento, unindo ciência e arte através da observação e conhecimento das camadas do corpo, como demonstrado por mestres como Leonardo da Vinci. Sabendo disso, o desenho que estaremos mostrando com censura, como vocês podem ver, claramente não é um desenho anatômico, e sim um desenho NSFW. Para quem não sabe, um desenho NSFW, Not Safe for Work, ou Não Seguro para o Trabalho, é uma obra de arte que contém conteúdo explícito, sexual, violento, com nudez, linguagem imprópria ou termos sensíveis que o tornam inadequado para ser visto em ambientes públicos ou profissionais, como no trabalho, escola ou perto de crianças, funcionando como um aviso para o espectador antes do acesso. Em outras palavras, são desenhos comumente usados para representações de conteúdo mais 18, que nesse caso é claramente um desenho que pode sim ser considerado até pornográfico. A questão é, qual é a problemática que foi abordada pelo Mr. Little Sunshine? O principal ponto em questão foi como isso vulnerabiliza e expõe de forma objetificada corpos trans, uma vez que o Jimin retratado é o personagem do K-tuber Baby Mini, que no universo do seu canal é um homem trans, que não passou pela cirurgia de redesignação sexual. Um dos argumentos usados foi que o desenho desumaniza, marginaliza e objetifica, o que reforça estigmas de transfobia e contribui para a violência e exclusão social. E é importante lembrarmos que além da pauta trans, há questões envolvendo a própria sexualidade do Jimin, onde muitas pessoas usam do fato de ele ser afeminado para discriminar e enviar mensagens de ódio ao idol. Lembrar também que o Jimin, bem como todo idol, sofre muito com pressão estética, num país super conservador e exigente como a Coreia do Sul. A situação repercutiu em pouco tempo, já que aparentemente o YouTube estava recomendando a postagem em questão para as pessoas que acompanham o Ethan. As opiniões foram bem divididas, mas muitas delas foram versões um pouco adaptadas de um documento que foi divulgado pelo próprio Ethan,
onde defendia sua parte, apresentando seu ponto de vista dos fatos. Documento esse que iremos comentar logo, porque eu imagino que você esteja se perguntando: mas qual foi o posicionamento do Ethan? Ethan se posicionou de uma forma um tanto quanto emocional, onde ele demonstra frustração e certa arrogância, ao invés de trazer uma abordagem mais profissional. Ele comentou sobre a situação nos stories, divulgando um print de uma mensagem que foi enviada, aparentemente para uma página de fofoca, que futuramente foi revelado que era uma página de notícia. Também se posicionou noutros stories, abordando mais sobre seu lado dos fatos, ao explicar sobre como, em suas palavras, por que ele desenhou de mim de perna reganhada. Ele mencionou 3 argumentos, sendo eles: queria desenhar a anatomia de um homem trans e o personagem dele estava disponível. O coitado merece ser sexy às vezes, ele quis. E ressalto que nessa treta toda a Jubes também se envolveu. Só que foi uma discussão muito boba e que ainda ela acabou sendo chamada de transfóbica de certa forma. Dito isso, o posicionamento teve continuidade por meio de um documento que foi criado pela sua amiga e K-tuber Barandin. O documento vem a defender o Ethan com uma certa formalidade, mas é possível notar vários momentos de tom de ironia, distorção de alguns fatos e ênfase em questões que nunca foram um problema. O documento trouxe muito hate para o Mr. Little Sunshine, mesmo que não fosse o objetivo. Para se defender dos comentários ignorantes e maldosos que estava recebendo, Mr. Little Sunshine fez um vídeo em seu canal rebatendo ponto a ponto o que foi dito no documento que Barandin criou. Só pra constar, Barandin é uma K-tuber do mesmo nicho que Ethan e Sunshine. O caso continuou fomentando e, eventualmente, Ethan se posicionou, dizendo que não ia mais falar sobre o assunto e que os outros envolvidos iam brigar sozinhos. Acontece que no meio dessa confusão toda, outro K-tuber entrou na situação desempenhando o papel de Barandin 2.0, mais a favor do Mr. Little Sunshine. O K-tuber citado é o Noir X Hope, acredito que seja assim que se fala, tá? Mas se eu tiver errado, me corrija nos comentários. Do mesmo nicho que os outros citados. Outro documento surgiu rebatendo Barandin e Ethan, assim como no vídeo do Sunshine, mas de uma forma um pouco menos pessoal, usando de argumentos com base em história, arte e discussões sociais, além de relatos de pessoas trans que se sentiram realmente afetadas com o que viram. Ethan, por outro lado, manteve sua palavra e desde então não se posicionou mais sobre o assunto. Tudo o que foi dito é o que o conflito tenha sido resolvido entre ambas as partes e tudo havia ficado bem, até que o Mr. Little Sunshine voltou novamente com um vídeo intitulado A Minúscula Causa Resolução. Nesse vídeo é mencionado que o Ethan apagou vários comentários em defesa do Shine, contra suas atitudes e, claro, contra o desenho, que foi o início dessa confusão toda. Também é mencionado comentários do Ethan em uma certa inconsistência nas suas atitudes. Agora que a gente tem o contexto, vamos analisar os documentos aqui com vocês em alguns pontos mais importantes, porque é muito texto. Mas de toda forma, o material usado vai estar aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver tudo na íntegra. Aliás, esse vai ser o momento do vídeo com muita brincadeira, comentários e principalmente opinião. Então, se você quiser comentar sobre o assunto, como a gente vai estar dando as nossas opiniões e falando aqui de pontos isolados do documento, ou seja, não necessariamente a gente vai analisar ele todo porque, como eu disse, ele é muito grande, nós pedimos para que vocês analisem os dois documentos e formem suas próprias opiniões. Criem o seu senso crítico e discutam sobre o assunto com respeito. Agora sim, vamos para análise. Bom, estamos aqui com o famoso documento da Barandin, Defesa contra Artes NSFW de Ethan Michael, um documento desnecessariamente extenso, e eu concordo. De antemão, eu notifico que acho extremamente ridícula a execução desse documento, pelo simples fato de que a problematização, apesar de em modo social geral, esteja completamente válida e legitimada. A acusação, alerta, se mostra inconexa quando se trata do indivíduo Ethan Michael. Agora, já que nós aparentemente gostamos de textão, debateremos hoje no Tribunal de Minúsculas Causas. Basicamente, isso aqui são as notas do autor. Então aqui a gente tem o autor, que é o Mr. Little Sunshine, e o réu que está sendo defendido, que é o Ethan, dono do canal Baby Mini. Tópico número 1, fetichização. Esse tipo de conteúdo reduz a pessoa trans a apenas fantasia de um fetiche. Menção do post do Mr. Little Sunshine. Aí ela continua. Concordemos em parte. Sim, a pauta levantada é inegavelmente válida.
O conteúdo fetichista, a despeito de qualquer, digamos, caixinha social, é total repúdio. O que ela quis dizer, falando de uma forma mais informal, assim, dizendo que ela concorda em partes do que o Sunshine tá falando e que essa pauta é válida. E o conteúdo fetichista sobre qualquer pessoa é de total desgosto. A gente não deve aceitar nunca um tipo de conteúdo desses. Aí ela continua. Contanto, como e quando podemos traçar a linha entre fetiche e representação. Aí ela traz a né? definição. Ela traz a definição, traz... mas acho que a gente já sabe, né? Aí ela continua e temos uma frase bem chave para esse documento. Em retórica, qual o problema de um artista transgênero desenhar um corpo transgênero? Nenhum, né? Acaba aqui o documento. E é isso, gente, deixa o seu link. Eu falei pra Harumi pra gente não dar a nossa opinião enquanto a gente tá lendo o documento, né? Porque, né, a gente tenta ser imparcial, só que é difícil. O problema nunca foi o envolvido, o Ethan, ter desenhado um corpo trans, e sim como que ele foi representado na foto. Como eu disse já várias vezes sobre esse assunto, porque eu estou envolvida nele, se fosse o Jimin trans do canal dele fazendo qualquer outra coisa, seria incrível. Se fosse ele cozinhando, se fosse ele levando um cachorrinho pra passear, fazendo coisas do dia a dia dele. Mas agora, naquela posição, daquele jeito, por mais que seja um desenho mal terminado, sei lá, que fosse só um esboço, que foi falado, não sei se tá aqui no documento, mas foi falado também que era um rabisco. Rabisco e esse desenho são completamente diferentes. E olha que eu nem estudo o desenho pra poder saber. Aí, continuando. Se fosse qualquer tipo de desenho sobre o Jimin do canal dele, estaria de bom tamanho. Estaria incrível. Mas ter o Jimin do canal dele ou o Jimin da vida real, sei lá, qualquer Jimin que vocês imaginem, representado dessa forma, é algo extremamente problemático. E quem não enxerga isso é cego. O problema nunca foi o Jimin do canal dele ser trans. O problema não é quem está com o Sunshine é transfóbico. A gente não está acusando o Ethan de transfobia, que é algo que ele falou na comunidade dele, que a gente já põe aqui também. Ele falou que ele estava sendo acusado de transfobia, que é algo que a gente nunca o acusou. E sim, a gente o acusou de ele ter desenhado de mim daquela forma. E bom, só pra constar essa parte, a gente terminar, aqui a intenção pra gente, né, não significa nada, até porque sim, pode ter passado pelo processo de estudo, mas a gente vai ver mais pra frente que claramente, gente, isso aqui não é um desenho anatômico e por mais que ele tivesse intenção de sim só estudar o que chegou, o produto final não foi esse, tá? Então, vamos seguir com a pauta. Descendo dessa parte de fetichização e tudo mais, aqui ela fala de uma parte que é muito importante, que aqui ela fala sobre como, ironicamente, a genitália está diretamente ligada à integridade do estudo anatômico. Então, seria necessário, ao meu ver, esse estudo da genitália, digamos assim, se a gente estivesse vendo um livro de biologia. Mas aqui a gente está estudando proporcionalidade, as poses e esse tipo de coisa. Novamente, para um desenho que quer só representar ou simplesmente melhorar o traço, tem a menor necessidade disso daqui. Vamos lá. Agora a gente desce uma parte que, porque a Barandim, ela fuça no perfil do Mr. Little Sunshine e ela aponta um post que eu acho que ele curtiu e é de um perfil que ele segue. E também aqui ela fala, se um corpo nu é fetiche de sexualização, seguir um perfil que desenha corpos nus é no mínimo hipócrita. Sendo que o problema nunca foi esse. Aqui a gente pode ver que é uma arte renascentista. E no perfil dessa pessoa, também tem outras artes que se parecem, outras que não são tão assim renascentistas. Elas são numa vibe que eu particularmente não sou muito fã, mas são obras bem feitas, nenhuma delas são explícitas, então não tem problema nenhum, até porque senão acho que nem estaria no Instagram. Mas o ponto aqui é que eu acho que a Varandinha agiu um pouco de má fé, por quê? Primeiro, o Sunshine nunca falou isso, pelo que eu pude analisar no nosso material, ele nunca falou isso, mas sim foi muito criticado sobre a pose, sobre a forma que um corpo de um grupo de pessoas que é marginalizado, que sofre com muito preconceito, ainda mais aqui no Brasil, foi retratado. Foi paia isso daqui, tá, Barão? Com todo respeito, eu acho que você agiu um pouco de má fé
nessa parte, não tinha a menor necessidade de colocar isso daqui. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio, aqui ela também aponta um perfil de Taeyeon Seok que o Mr. Little Sunshine segue, que, cara, tem umas fanfics que são pesadas, né, pra dizer o mínimo, e novamente ela vem aqui com aquele tom de ironia que cansa, viu? Apesar de que é engraçado, tem uma hora que cansa. E agora a gente vai entrar no ponto que envolve a Jubes, que foi um dos maiores motivos que eu resolvi trazer ela pra esse vídeo. Bora pôr pra público mesmo, porque já que você não tem maturidade de conversar as coisas na DM primeiro, também não vou me dar o trabalho. Primeiramente, que ninguém tocou no seu nome em documento ou post algum. Se respingou em você, foi apenas e exclusivamente na sua parte. PQP Blanket. Porque o documento foi pro Mr. Sunshine. E a minha resposta foi na DM de um perfil Ktuber. Então, onde você se encaixou nisso? Segundo, eu nunca neguei que fosse meu de mim no desenho. Tá literalmente no tweet, que você tanto repudia. Aquele é sim o meu de mim. E meu único erro nisso tudo é ter associado o nome do Jimin a isso, porque ali é o meu personagem, mas o nome que eu usei foi o do idol. Eu não me escondi atrás de argumentos de treino de anatomia. Se você leu certinho a minha resposta, uma das coisas que eu disse foi: eu fiz porque quis. Se você quer tanto entrar no meio disso, pelo menos se mantenha no argumento. Porque ao mesmo tempo que você diz que é errado colocar características que não são do idol nos personagens inspirados neles, os Taekook do seu canal são gays e casados. Porque o problema só é tão grande quando o personagem é trans. Vamos colocar... aí foi uma frase minha que eu me expressei mal. Vamos colocar como mulher, porque é um corpo feminino ali. Isso foi sua frase nos stories falando de um desenho de um corpo transmasculino. Só pra esclarecer, a Jubes, ela não concorda com, acho que praticamente nada do que se refere ao Ethan e ao posicionamento dele, só que por causa disso, dela ter interagido em posts, por ela ter repostado o post do Sunshine, algumas pessoas vieram atrás dela e por isso ela disse que respingou nela e ela foi meio que se pronunciar nos stories. Então, assim como a Haru falou, respingou em mim porque eu esbocei minha opinião lá nos posts do Sunshine e também nos vídeos dele. Sei que no documento não tem meu nome até esse dia que esse story foi postado, porque a gente viu, tá atualizado e tem meu nome aqui. E eu me encaixo nisso porque eu esbocei a minha opinião e vieram atrás de mim. Pessoas vieram atrás de mim, em sua defesa, inclusive. E eu tô ligada que você nunca negou que era o Jimin no seu desenho. E não, o seu único erro não foi você ter colocado só o nome do Jimin, e sim você ter o representado daquela forma, com as pernas toda arreganhada com, né, aquilo dali mostrando pra gente. Isso é um desenho NSFW, um tipo de arte que eu tenho completo repúdio e que sempre que eu ver isso na minha frente eu vou ter completo nojo. Como eu já te conhecia, você já foi meu amigo, então isso me deixou um tanto decepcionada, tá? Você parece que se escondeu sim nesse argumento de treino de anatomia, porque se você estudou desenho, como você tanto diz, você saberia como que executa um treino anatômico. Não importa, continua tendo as mesmas características físicas que o Jimin da vida real tem. As únicas coisas que mudaram, né, é a genital e as tatuagens adicionais que o Jimin do seu canal tem. E o meu papel nisso tudo não é entrar nesse assunto de cabeça, apesar de que eu já entrei, mas sim é esboçar minha opinião sobre esse assunto, até porque eu acho esses tipos de arte horríveis, eu tenho nojo, e como vem de uma pessoa que eu já conheço, eu tenho mais decepção ainda em dizer isso. E o problema nisso tudo não é o Jimin do seu canal ser trans, não é você fazer conteúdo de chip. Não é isso, não distorce isso. O problema é a forma que você está representando os seus personagens de uma forma tão nojenta como que foi nesse desenho aí, tá? O problema não é o seu Jimin ser trans, tá bom? E sim, os meus Taekook são gays e casados. Na verdade, o Tae é gay e o Jungkook, se eu não me engano, ele é pan, tá? E muito bem casados.
E o problema não tá na lore do seu canal, só tá na forma que você desenhou isso. E eu acho muito engraçado que você pegou a única frase, você viu tudo, eu falei um monte de coisa, e você pegou a única frase que realmente eu me expressei mal, botou nos seus stories e me taxou de transfóbica, sendo que nunca foi minha intenção e foi uma frase que eu realmente me expressei mal, tá? E inclusive eu já pedi desculpas por isso. Eu não tenho nada contra a pessoas trans, nada contra a sua lore, nada contra o seu Jimin trans. Eu não tenho nada contra. A única coisa que eu tenho algo contra é aquele seu desenho imundo, representando o seu Jimin, que passou por tanta coisa, né? Porque eu acompanhei um pouco a lore do seu canal. Que passou por tanta coisa pra no final ser representado dessa forma, tá? 2 beijos. Finalizando a parte do documento que defende o Ethan, vamos para algumas informações finais, bem rapidinho, porque o vídeo já está muito longo e ainda tem o documento do Hope para dar aquela passada de olho. Citando novamente aquela parte que falamos sobre a inconsistência nas atitudes do Ethan. Nós nos referimos a uma mensagem que foi enviada, se não me engano, na DM do Hope, dizendo o seguinte: obrigado, se ele quiser conversar também, eu tô aberto, ok? Isso foi mencionado no segundo vídeo que o Mr. Little Sunshine fez sobre o assunto. Nesse mesmo vídeo, também é mencionado que Ethan perguntou se haveria a possibilidade do primeiro vídeo sobre o assunto ser apagado, o que foi negado pelo Sunshine, dizendo que é a forma que ele tem de se defender e rebater o que foi apontado no documento da Barandim. E antes de irmos para o próximo documento, quero adicionar algo importante. Apesar de não concordar 100% com as atitudes do Ethan, também não posso dizer que concordo 100% com as atitudes do Sunshine. Não acho que o Exposed tenha sido a melhor opção a princípio. O Sunshine poderia sim ter tentado resolver no privado, e caso ele achasse que não ia resolver, aí sim ele poderia falar sobre isso publicamente. E também não concordo com a forma como esse assunto foi abordado. O Sunshine, mesmo que talvez sem perceber, foi um pouco sensacionalista, colocando a situação em níveis muito maiores do que realmente são. Mas apesar disso tudo, como resultado dessa situação, podemos refletir sobre o mau uso da imagem dos idols e como isso precisa ser mais debatido. Até porque muita gente está crucificando o Ethan como se ele fosse a única pessoa que fizesse isso. Mas tem um monte de vídeos no YouTube, fanfics e outros materiais em outras áreas da internet que extrapolam os limites do direito de imagem. Enfim, agora que tá tudo explicado, vamos pro último documento de hoje. Dito isso, esse aqui é o documento do Noir X Hope, que tem uma, como que eu posso dizer, uma estética um pouco mais simples, porém é bem mais direta ao ponto. Defesa a favor do autor da denúncia, um documento pouco elaborado, realmente, para esclarecer e apoiar a posição do denunciante. E aqui ele brinca, né, falando que, considerando que o Ethan teve direito a uma advogada de defesa, nada mais justo do que, por pura questão de equilíbrio e claro entretenimento, que ele pudesse, né, o Sunshine, tivesse direito a um advogado também. Aqui ele pincela um pouco sobre, basicamente, muitas coisas que eu já falei, sobre estudos anatômicos. Ele também fala aqui sobre esse desenho. Aqui ele também fala da ironia que a Barandim usa durante o documento, não só nessa frase, mas em vários outros momentos. Aqui ele também fala um ponto que a gente não falou nesse vídeo, mas é muito importante, que é uma sequência impressionante de hipóteses que só existem porque a realidade dos fatos não favorece a narrativa que a Barandim tenta sustentar. Até porque eu acho importante dizer algo muito claro aqui pra vocês. Por mais que tenha sido na brincadeira, eu acho que foi uma tentativa um pouco desesperada, por assim dizer, de tentar defender uma pessoa que já assumiu o erro, né? Eu acho que fica muito mais feio pra Barandim do que até mesmo pro próprio Ethan. Dito isso, também é um documento muito bem feito, retrata aqui muitos pontos que envolvem tanto arte quanto transexualidade, mas eu acho importante, novamente, dizer, gente, essa parte aqui do vídeo é só a minha opinião e a opinião da Jubes. Quaisquer coisas que foram ditas aqui, para além dos fatos que já foram explicados no início do vídeo, são brincadeiras nossas, opiniões e também um pouco do desabafo da Jubes, que foi até por causa disso que eu dei esse espaço aqui para ela poder falar. Então foi isso, gente. Eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido ambas as partes. A gente tentou, ao longo da parte explicativa, de fato, ser o mais imparcial possível e dividir o vídeo entre opinião e fatos. Eu acho muito importante não misturar
misturar as coisas. E muito obrigada, Jubes, por ter me honrado com a sua presença aqui no meu canal. Então, muito obrigada. E eu espero que você também tenha se divertido tanto quanto eu ao gravar esse vídeo, apesar que foi um pouco cansativo e estressante. Obrigada a você, menina, por me convidar aqui pra esse vídeo. Depois de tanto tempo, eu tive que aparecer, né? Gostei muito de gravar, apesar de ser trabalhoso, né? Ter sido trabalhoso, amei gravar com você. E eu espero que você me chame pra mais. Eu quero mais. Quero mais. Necessito de mais. Fica tranquila, Quero vai mais. ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Então é isso, gente. Um beijo da Haru E um beijo da Jubes. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!